beach at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide underneath the palm trees. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Então galera, no vídeo de hoje, né, eu vou mostrar aqui que eu decorei 2 bolos, né. Foram os 2 feitos no mesmo dia, foi pra formatura, tá? E aí foram simples, né, mas eu tentei fazer com todo cuidado, assim, com todo jeitinho, sabe, a melhor forma possível. Enfim, acompanha aí que vocês vão ver, tá? E utilizei, né, para decorar, gente, coisas simples que a gente tem em casa. Poderia comprar um monte de apetrechos, coisinhas, espátulas, não sei o que para fazer. Realmente dá, né? Porque hoje em dia é tudo tão baratinho, gente. Principalmente para mim que sou rata de Shopee. Meu Deus, compraria tudo. Mas eu não comprei. E sempre que eu vou fazer, né, na maioria das vezes, meus bolos, eu utilizo mais coisas que eu já tenho em casa, né? Coisas simples, básicas, coisas que a gente tem em casa que dá pra gente usar perfeitamente pra fazer. Que às vezes a gente não tem todas as coisas, mas não importa, não é porque você não tenha todas as coisas, todos os acessórios que precisa pra fazer que você vai deixar de fazer, né? A gente sempre tem que adaptar. Brasileiro não desiste nunca e sempre inventa uma gambiarra, um jeitinho, entendeu? Pra facilitar as coisas, pra fazer as coisas, quando eles não tem o que realmente ali tem que ser usado, né, pra fazer. Mas enfim, esse foi o primeiro bolo que eu peguei pra fazer, né? E como foi feito ele, tipo assim, gente, foi no dia mesmo que eu fiz esse, sabe? Que ia ser só um. Daí depois, né, acabei tendo que fazer outro pra fazer 2 bolos, um mais pequeno pra ficar na mesa e um pra corte. Aí esse daí eu fiz ele no mesmo dia, tanto é que eu nem coloquei ele pra descansar na geladeira, tá? Eu já montei ele direto na bandeja de vidro, né? Eu já montei ele, foi com uma massa branca com recheio de beijinho, bem básico, simples. Aí eu só montei ele e já peguei já em seguida, né, pra começar a fazer a cobertura, colocar a cobertura. Foi um chantininho, né, chantilly misturado com leite em pó, tá? Chantininho. Quer dizer, chantininho não, porque o chantininho normalmente o pessoal coloca o leite em pó ninho, né? Então eu fiz um chantilly estabilizado com leite em pó. Eu usei leite em pó camponesa, como vocês viram lá no começo do vídeo, eu colocando pra bater, né? Daí, ó, eu já fui fazendo a minha pré-camada no bolo, né? Que, assim, eu prefiro sempre colocar. Dá pra fazer sem colocar, mas eu prefiro colocar pra não ficar soltando, sabe, pozinho do bolo na hora de aplicar, assim, a camada mais generosa do chantilly. Em seguida eu já vim, né, colocando a camada mais generosa de chantilly. Daí, pessoal, o que eu fiz? Primeiro eu comecei alisando o bolo com a espátula, né, de cortar bolo. Depois eu terminei, né, de alisar o bolo com uma faca de cortar pão. Sabe aquelas facas grandonas de cortar pão? Então, foi uma dessa que eu utilizei, tá? Logo depois que eu alisei, né, ele com a faca, aí eu já vim fazendo uns detalhezinhos em volta dele. Eu peguei um pouco de chantilly, tingi com um tom de azul, né? E daí eu fui fazendo esses detalhezinhos com a colher de sobremesa, sabe? Depois eu tingi mais chantilly, enfim, assim, eu fui, tipo, eu peguei o chantilly, sabe, gente? E fui colocando, acrescentando corante, pra ele ficando mais escuro, né? Comecei com mais clarinho, depois coloquei um pouquinho mais de corante, aí passei, por último coloquei um pouco mais pra ficar bem, chegando mesmo pra finalizar aí esses detalhezinhos. E esse detalhezinho aí vocês estão vendo, né? Utilizando o que tem em casa. Aliás, em qualquer lugar, né? Porque vocês estão vendo que eu tô finalizando com os dedos, né? Normalmente eu vejo as meninas finalizando o bolo, fazendo esses detalhezinhos com o pincel. Eu inventei de finalizar com o dedo.
E deu certo. Em seguida eu já peguei o segundo bolo para mim finalizar, né? Esse daí, pessoal, ele foi mais para corte, não era para ficar na mesa. E ele foi um bolo de massa branca simples, normal, tá? E o recheio dele foi um mousse de chocolate que eu fiz para rechear ele. Aí eu fui e fiz a minha pré-camada, né, basiquinha, simples. Esse bolo, pessoal, ficou pesando, eu acho que uns 5,5 kg, mais ou menos, sabe? Porque, tipo assim, para 6 quilos. Porque, no caso, tem que descontar o peso, assim, da forma, né? E essa é uma forma de inox que ela é bem pesada. Aí, eu acho que ficou entre uns 5,5 kg para 6 quilos, mais ou menos. E o outro, ele ficou com 3 quilos, tá? Daí, pessoal, eu fui fazendo aí depois, né, coloquei a minha camada, uma camada bem mais generosa de chantilly no bolo, né? Já peguei ele para alisar, já fui direto com a faca, vocês estão vendo, né? Passei a espátula, mas depois eu volto novamente, tá? Passei a faca para ele ficar assim, ó, bem retinho, vocês estão vendo, né? Daí logo em seguida eu já peguei, já aproveitei o chantilly que eu tinha tingido, né? Pra mim poder fazer, sabe, a parte de baixo aí, ó, desse bolo, né? No mesmo tom de azul do outro, que é formatura, né? E era pra ser assim, um tom de azul. Então, eu já aproveitei, né? Que eu já tinha o chantilly tingido. E também ficou bem bacana, eu achei, né? Os detalhezinhos eu achei que ficou bem legal. Vocês vão ver aí que eu decorei quase parecido com outro, sabe? Assim, na mesma vibe, porque era para o mesmo lugar. E vocês viram, né? Eu fiz praticamente toda a decoração só com coisas básicas, simples, coisas que a gente tem em casa. Ou seja, você não precisa de muito para poder fazer uma decoração de bolo bacana, né? Com coisas simples, coisas básicas que você tem em casa, qualquer pessoa tem em casa, dá para você fazer a cobertura do bolo, né? Aí, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito. Obrigada por me acompanhar, né? E não esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E aí, ó, vocês estão vendo, né? Utilizando mais uma vez os dedos. Só 2 dedinhos para finalizar o bolo, gente, ó, só, né? Básico, simples, coisa que todo mundo tem, que dá para fazer, sabe? Fica legal, fica bacana.